Obrigada, José. Vamos dar início, então. Bem-vindo a todos que nos acompanham. Obrigada a Márcia, a Daniela, a Ana Gilca, o José, do Centro Cultural, que organizam essas sessões. O Centro Cultural fica aqui na Cidade do México, de onde eu estou falando agora. Fica no bairro de Polanco e é um centro dedicado a difundir a cultura e a literatura, a música, as artes brasileiras e também dá aula de português, né? Muitos estudantes mexicanos, então, podem procurar o centro para, de diferentes níveis, ter aula de português. O nosso encontro aqui hoje é para debater e conversar sobre a obra de um grande brasileiro, de um grande escritor brasileiro, gaúcho, como eu, que é o Luiz Fernando Veríssimo. Eu vou dar uma pequena introdução a quem é o escritor, objeto do nosso evento hoje, e aí vou passar a palavra para o professor Fernando Paixão, que nos acompanha lá de São Paulo, tá? Ele que é professor de literatura na USP. Bom, assim, o Luiz Fernando Veríssimo ele está quase naquela categoria que se diz que ele dispensa apresentação a quem acompanha a literatura brasileira. Mas, como isso é uma generalidade, eu vou apresentá-lo, né? Ele é um brasileiro, um gaúcho, ele nasceu em 1936, portanto, ele tem 83 anos, vai completar 84 esse ano. Ele é um escritor de múltiplas fórmulas, né? Ele é muito conhecido pela crônica, que é um pouco objeto hoje da nossa discussão, mas ele publicou vários romances e também é um cartunista. Eu até coloquei aqui atrás uma tira das cobras, que é um dos personagens que ele criou junto com a família Brasil, né? E também é uma vertente não tão conhecida da obra dele, mas super importante, a qual, pelo que eu entendo, ele valoriza muito, né? Que é a expressão através do humor. Então, o Luiz Fernando Veríssimo, ele mora em Porto Alegre, continua produzindo, é colunista atualmente do Globo e já foi dos principais jornais, das principais revistas brasileiras. Ele se autoapresenta como sendo um cronista acidental, porque ele descobriu, segundo ele próprio, tardiamente esse talento para escrever, porque ele começou a desenvolver isso depois dos 30 anos, quando ele voltou para Porto Alegre, depois de uma experiência no Rio de Janeiro, e começou a trabalhar no jornal Zero Hora, e em um determinado momento foi oferecido para ele uma coluna assinada, e foi aí que ele descobriu que era o que ele gostava de fazer, que era o que ele sabia fazer, né? Antes disso, ele morou, quando criança e depois como adolescente, alguns anos nos Estados Unidos, na Califórnia e depois em Washington, e onde ele entrou em contato com a cultura americana e ele se sente muito influenciado. O trabalho literário dele tem muita influência de escritores americanos, da cultura americana. Ele descobriu nessa época também, no segundo momento da vida nos Estados Unidos, o jazz, né? E ele aprendeu a tocar saxofone e passou, e é um músico, ele toca num conjunto em Porto Alegre chamado Jazz 6. Então, além de escritor, músico, ele é um ilustre morador de Porto Alegre, né, e torcedor do Internacional, um prolífico autor. E eu vou, então, dar mais elementos aí do contexto da obra do Luiz Fernando Veríssimo à medida que a gente vai conversando. Eu peço que as pessoas que quiserem fazer perguntas fiquem à vontade e escrevam, tá, no chat, para que a gente possa ler as perguntas e depois apresentá-las. Eu vou passar a palavra agora ao professor Fernando Paixão, a quem eu agradeço muito estar participando aqui com a gente. Ele está lá em São Paulo, tá? Leciona literatura no Instituto de Estudos Brasileiros da USP e é ele mesmo também um autor de muitos livros, né? No campo dos ensaios, publicou Narciso em Sacrifício, sobre a obra poética do Mário de Sá Carneiro,
publicou um ensaio chamado A Arte da Pequena Reflexão, sobre o gênero do poema em prosa. No gênero poesia, o professor é autor de Poeira e também de um livro muito interessante, que eu fiquei muito interessada, vou procurar para ler, chamado Manual do Estilo Desconfiado, sobre a arte de escrever. Parece um livro fundamental para quem se interessa por literatura e ler em si, né? E mais recentemente publicou um ensaio também chamado Acontecimento da Poesia. Então, muitíssimo obrigada, Fernando, por nos acompanhar, e estamos com muita expectativa de ouvir o que você tem a dizer sobre o Luiz Fernando. Bom, Lilian, obrigado aí pela sua apresentação. Eu começo agradecendo também a Márcia Adorno, que me fez o primeiro convite, que eu aceitei logo de pronto, aos diretores do Centro Cultural Brasil-México, que faz uma iniciativa muito boa nessa quarentena tão chata para a gente, não é? A você, nessa conversa que a gente vai ter aí, a audiência, afinal de contas, as pessoas aí na noite do Brasil ou fim de tarde aí do México, se porem na internet para ouvir uma conversa dessas, agradeço muito. A minha relação com a crônica começa já quando eu fui editor. Eu trabalhei muitos anos na editora Ática, fui editor de vários livros de literatura lá, inclusive do Fernando Veríssimo, né? E a crônica sempre foi um gênero muito privilegiado na editora. A gente constituiu algumas coleções nesse sentido, então é um assunto que me toca muito. Eu dou um curso sobre conto e crônica na Universidade de São Paulo, no instituto onde eu trabalho, enfim, então a questão dos gêneros literários me interessa muito. E então quando conversando com a Márcia e tudo mais, eu gosto muito também do Luiz Fernando Veríssimo, não é? Então eu pensei na pergunta que está aí no título, né? É o último dos cronistas literários, porque é uma maneira talvez de enxergar um pouco a obra do Luiz Fernando olhando de trás para frente, né? E o que é um cronista literário? Vamos assim começar um pouco por isso. E antes disso ainda a questão da crônica, não é? Porque nem todo mundo tem conhecimento direto sobre isso. A crônica é um gênero de escrita que surge no início do século XIX, pós-Revolução Francesa, dentro de um contexto da Revolução Industrial, da expansão da imprensa, das revistas, jornais que circulam, que oferecem as notícias. E, de repente, dentro desse espaço foi criado dentro do jornal, dentro dessas publicações, foi criado um espaço chamado feuilleton. Estamos falando aí da França, que era um centro irradiador dessa cultura toda, que logo foi imitado no Brasil, esse modelo, né, que vai se chamar de folhetim, né? É um espaço normalmente no pé da página, dedicado muitas vezes a publicar ficção. Muitos escritores escreviam os tais romances de folhetim. Cada capítulo era publicado uma semana, quando era semanal, a cada quinzena. As revistas publicavam contos, eventualmente, mas no espaço do folhetim também foi surgindo esse comentário mais pessoal, mais direto, né? Que passou então a se chamar crônica, que não é uma ficção propriamente dita, mas é um tipo de texto muito particular. Segundo Antônio Cândido, que escreveu um texto muito decisivo sobre o assunto, a crônica ela é uma prosa amena, com certo teor sentimental, para estabelecer uma certa cumplicidade com o leitor, não é? Uma conversa com o leitor sobre as coisas da cidade, o que é importante. E isso teve um afloramento muito grande no século XIX. A figura que marca já o surgimento da boa crônica no Brasil é justamente o Machado de Assis. Eu não vou me estender muito sobre isso, mas a obra dele é muito importante para justamente criar a maturidade de um gênero, vamos assim dizer, esse gênero que não é informativo, que não é informação, que não é a notícia do jornal, mas também não é o conto, não é a ficção propriamente dita. É algo intermediário entre isso.
Porque a crônica, o próprio Machado diz, numa famosa crônica dele, é como se fosse mais ou menos o encontro de duas vizinhas na rua que param para conversar. Puxa, que calor hoje, né? Pois é, tá um calor mesmo. Mas o meu filho caiu doente e não sei o quê. Puxa, mas outro dia eu vi o vizinho que saiu com uma moça que não era desconhecida. Quem será que é? Enfim, uma conversa de duas vizinhas que pula de uma coisa para outra, numa amistosidade, não é? Então, é a relação que o cronista estabelece com o seu leitor, é a comunicabilidade e a diferença também que o escritor oferece ao leitor no meio daquela notícia toda, uma certa intimidade, uma conversa mais pessoal, um julgamento de valores, comentar uma situação da cidade, um acontecimento, não é? Então, isso se criou uma tradição muito forte dessa crônica literária, que, como eu disse, no século XIX ganha uma certa maturidade com o Machado de Assis, mas se estende depois por outros escritores. Temos Lima Barreto, que amplia muito isso, no Rio de Janeiro, vai fazer uma crônica muito voltada para as classes populares, não é? Nos anos 30 vamos ter também a emergência já de uma crônica, uma imprensa já muito mais desenvolvida, né, no século passado, após a ascensão do Getúlio, né? Então tem um desenvolvimento de uma crônica muito mais moderna, influenciada inclusive pelos modernistas, pelos escritores modernistas, não é? Estou falando aqui de de Rubem Braga, principalmente, que surge nos anos 30 do século passado, que jovem, com 18, 19 anos, começa a escrever crônica. Fernando Sabino também, que com tenra idade se torna contista e também cronista. Paulo Mendes Campos, todo um grupo de mineiros que foi para o Rio de Janeiro e fez a vida na literatura do Rio de Janeiro e criou uma crônica também muito rica, muito brasileira, né? Aproveitando justamente os valores fortes do modernismo, né? Uma busca pela oralidade, pelos tipos da rua. A crônica cresceu muito justamente com meios literários, né? O Fernando Sabino é um escritor notável, assim, para contar uma história, para fazer um suspense, para criar um tipo, não é? Então, a crônica literária, ela tem essa natureza da ficção, da imaginação, do contraponto ao que está no jornal ou mesmo na revista. Eu faço uma distinção entre essa crônica, justamente a chamada coluna, né? A coluna é uma coluna de opinião, é uma coluna que hoje em dia, inclusive, ganha muito mais proeminência. A crônica literária, ela foi perdendo espaço, na minha opinião, na imprensa, justamente em nome mais da coluna de opinião. O pessoal que escreve na Ilustrada da Folha de São Paulo, por exemplo, é uma coluna mais de opinião. Saiu uma pesquisa de que 70% dos homens traem as mulheres. Por que os homens traem as mulheres? É uma reflexão que interessa mais a uma classe média, não trabalha com uma linguagem de força literária, né? A força literária vem de um narrador, vem da situação de escrita, dos personagens ficarem vivos, né? A coluna não, é para emitir uma opinião, para fazer um comentário. Então, a crônica literária ela foi perdendo espaço, então eu considero que o Luiz Fernando Veríssimo talvez seja, né, essa é a discussão que interessa um pouco aqui, o último dos cronistas literários com essa força também grande de ser reconhecido. Ele é um dos autores que mais vende no Brasil, né? Você aí já há algumas décadas, inclusive, não temos números muito confiáveis, precisaria pegar 2, 3 décadas, enfim, é um estudo muito difícil de fazer, mas fala-se de 3, 4 milhões de livros vendidos no Brasil por ele, que é uma soma enorme, não é? Mas o que caracteriza a obra dele em relação a outros cronistas literários, vamos assim dizer? Eu acho que aí é bom a gente
você apontou já aspectos importantes na obra dele, a formação dele, né? Ele é filho do Érico Veríssimo, que é um grande escritor gaúcho, enfim, um dos grandes escritores brasileiros do século passado. Teve uma infância e uma adolescência muito privilegiada, viajando muito para os Estados Unidos, tendo toda uma formação lá, voltando depois ao Brasil, trabalhou com propaganda, fez muitas coisas, até ter ido para Zero Hora, e ali, como você bem disse, Lilian, ele descobre, então, a potencialidade dele para a crônica literária, que sempre foi voltada para a questão do humor, não é? Ele, nem todo cronista necessariamente vai para esse lado, é uma das possibilidades, né? Mas ele já logo de início já se apegou muito a esse efeito do humor. E a grande característica que eu enxergo no Veríssimo é justamente uma certa agilidade, uma esperteza mental que está no modo como ele conduz a situação, como ele conduz o texto, como ele apresenta o personagem, o que quer dizer também o pacto de leitura que ele propõe ao seu leitor, não é? E acho que para isso vale a pena a gente recuperar um pouco de alguns momentos chaves da obra dele, que está ligado muito aos personagens. Aliás, antes disso, vamos só ler para compartilhar com vocês uma crônica deles com relação à questão da própria crônica, né? Do próprio gênero da crônica. Eu gosto muito dessa crônica e é uma crônica de 2010, eu comento muito em classe, e se chama O Mestre, onde ele, como todo bom cronista, vai se debater com a questão da falta de assunto para uma crônica, não é? O Mestre. Eu precisava escrever esta crônica. Tinha pouco tempo e nenhuma ideia. Fazer o quê? Fui procurar o mestre. Expliquei minha situação. Ele sorriu paternalmente. O velho problema de sempre. A aflição de todo cronista. Pouco tempo e nenhuma ideia. Escreva sobre isso, sugeriu ele, agora com um sorriso irônico. Sobre a aflição, sobre o que sente um cronista sem tempo e sem ideias, obrigado a cumprir um prazo. Mas, mestre, isto é o que tem feito todos os cronistas desde os tempos bíblicos. Na falta de assunto, escrever sobre a falta de assunto. Não é novidade. Ainda bem que você reconhece, disse ele. Esse truque não funciona mais. Vamos às alternativas. Que tipo de crônica você quer fazer? Bem, séria, humorística, opiniática, lírica, profunda, frívola, humorística. Que tipo de humor? Quantos tipos há? Tem humor fácil, sem objetivo maior e que sempre funciona. Um homem escorregando numa casca de banana, por exemplo. O homem escorrega numa casca de banana e cai. Não é uma crônica, mas é um começo, e engraçado. E o que acontece depois? Aí depende. O tombo pode significar apenas um tombo, ou a casca de banana pode significar o destino, o homem que cai pode significar a humanidade diante do seu destino e da fatalidade biológica da morte. E toda a crônica pode ser sobre a condição humana e o nosso desespero sem saída. E onde fica o humor? No final, a gente bota uma piada. Sei não, casca de banana. Você quer uma coisa mais refinada? Escreva diálogos sofisticados. Os diálogos têm uma grande vantagem. Qual é? Qual é o quê? Qual é a vantagem dos diálogos? É que enchem mais espaço. O leitor pode ter dificuldade em identificar quem está falando, mas o cronista, sem tempo, realiza seu objetivo principal, que é chegar ao fim da crônica o mais rapidamente possível. Esses diálogos sofisticados são fáceis de fazer, Ao contrário da casca de banana, não precisam provocar gargalhadas, apenas sorrisos. Experimente. Comece um diálogo sofisticado. Deixa ver. O homem chega em casa e pede para a mulher: prepara um drink para mim e um banho quente para nós dois. Mulher diz: acho que você já tomou drinks demais. Homem: por que você diz isso, querida? Mulher: porque esta não é a sua casa e eu não sou sua mulher. Homem:
O banho quente, então, nem pensar? Acho melhor esquecer o humor. Sobre o que eu devo escrever, então? Tem algo profundo, tenta algo profundo, a alma, o pré-sal. Não tenho tempo. Então escreve qualquer bobagem, mas com uma epígrafe de Shakespeare ou do Nietzsche. Ou qualquer coisa séria fica boa com uma epígrafe. Você acha? Vamos fazer o seguinte. Inventa um mestre a quem você pede ajuda. Ele tenta ajudar e o diálogo de vocês é a crônica. Pronto. Mas isso também é um truque. E daí? Funcionou. Chegou ao fim. Você não tem mais nada para dizer? Tenho. Tchau. Eu gosto muito dessa crônica porque ela tem vários aspectos, né? O aspecto primeiro da diversidade própria da crônica, de tom, de tema, de desempenho, não é? Gosto muito também do modo ágil com que, e é um belo exemplo esse texto, justamente da agilidade narrativa que o Veríssimo empresta aos seus textos. Eu acho isso uma grande qualidade. Você veja que o narrador dele é sempre muito de frases muito curtas, direto. O personagem aparece com a sua fala, o contraponto entre os personagens é direto, é motivador. Você vai lendo e chega no final da crônica, vamos assim dizer, não é? Estabelece uma diferença muito clara entre aquele que sabe e o aprendiz. E, claro, estabelece uma tremenda de uma metalinguagem, porque ele, ao fazer a crônica, ele está falando da crônica, ao falar do diálogo, ele faz falando que o diálogo, na verdade, incumprida a crônica, ele está fazendo isso na própria crônica. Ele amarra o final da crônica com o início da crônica. Então, tem uma perfeição nesse texto e, ao mesmo tempo, uma ética toda a ser levada em consideração nesse gênero, da qual o Veríssimo é muito consciente e muito capaz, né? Eu acho a agilidade dele, o modo como ele mobiliza e põe os personagens em cena é muito do nosso tempo. Não é muito um pouco distinto até do que o próprio Fernando Sabino fazia, que era um escritor também com um certo tom muito objetivo e muito ágil, não é? E o aspecto mesmo de humor dele, porque não é um humor, vamos assim dizer, apenas de uma superfície só. Vamos assim dizer, onde você tem a piada, onde você tem o efeito do engraçado muito imediato, não é? Do xiste e tudo mais. Eu acho, a minha opinião é que ele constitui um humor numa segunda dimensão, né? E acho que isso está muito presente justamente nos personagens principais que ele constituiu na cronística dele, né? Começar pelo Ed Morte, que ele é um personagem que ele cria em 1979, né? Ele estreia como primeiro livro de crônica em 73, com um livro chamado O Popular. É uma produção anterior dele. Mas depois ele passa a constituir crônicas e tudo mais, criando, na verdade, personagens que sobrevivem em dezenas de textos, não é? Essa é uma peculiaridade muito grande e única, talvez, entre os cronistas brasileiros, a dele, né? Ele cria personagens que rendem dezenas de crônicas. É o caso aí, que depois vai ser publicado em livro e tudo mais, né? É o caso justamente desse Ed Morte, de 1979, que é um detetive brasileiro completamente sem dinheiro, desqualificado de certa maneira, e que tenta sobreviver com a lógica do velho detetive, mas obviamente escorregando completamente, saindo fora do padrão e através de uma linguagem muito peculiar, muito, muito forte, não é? E a começar pelo próprio nome dele, é de morte. Não sei se isso es de muerte. Eu não sei como transcrever isso para o espanhol aí, mas é de morte, Ed. Na verdade, o nome dele é Ed Morte, mas você lê, né? É de morte, es de muerte. Então, isso já tem um jogo no próprio nome dele, obviamente, que
dá o caráter do personagem, não é? E é um personagem muitíssimo interessante. Eu vou ver se eu consigo passar aqui para vocês agora, então, compartilhar uma crônica dele que eu gosto muito também. Deixa eu aumentar aqui. Eu acho importante ler os textos, sabe? Porque lendo, a gente tem uma clareza muito maior do que está escrito. Ao ouvir, acaba sendo um pouco restrito, na minha opinião. A armadilha. Vejam só a própria autodescrição dele mesmo no início do texto. Meu nome é Morte, Ed Morte. Sou detetive particular. Pelo menos isso é o que está escrito numa plaqueta da minha porta. Estava sem trabalho há meses. Meu último caso tinha sido um flagrante de adultério. Fotografias e tudo. Quando não me pagaram, vendi as fotografias. Eu sou assim, duro, em todos os sentidos. O aluguel da minha sala, o apelido que eu dou para este cubículo que ocupo, entre uma escola de cabeleireiros e uma pastelaria em alguma galeria de Copacabana, estava atrasado. Meu 38 estava empenhado. Minha gata me deixara por um delegado. A sala estava cheia de baratas. E o pior é que elas se reuniam num canto para rir de mim. Morte, é de morte. Está na plaqueta. Eu tinha saído para ver se a plaqueta ainda estava no lugar. Nesta galeria roubam tudo. Abriram uma firma de vigilância particular do lado da boutique de bolsas e nós pensamos que a coisa ia melhorar. A firma foi assaltada 7 vezes e se mudou. Voltei para dentro da sala e me preparei para ler o jornal de novo. Era uma quinta e o jornal era de terça, de 73. Havia uma chance de o telefone tocar. Muito remota, porque ele estava desligado há 2 meses. Falta de pagamento. As baratas, pelo menos, se divertiam. Foi quando ela entrou na sala. Entrou em etapas. Primeiro à frente. 5 minutos depois chegou o resto. Ela já tinha começado a falar há meia hora quando consegui levantar os olhos para o seu rosto. Linda, tentei acompanhar a sua história. Algo sobre o marido desaparecido. Pensei em perguntar se ela tinha procurado bem dentro da blusa, mas ela podia não entender. Era uma cliente. Ofereci minha cadeira para ela sentar e sentei na mesa. Primeiro, para poder olhar o decote de cima. Segundo, porque não tinha outra cadeira. Ela continuava a falar. O marido tinha desaparecido. Ela não queria avisar a polícia para não causar um escândalo. De olho na sua blusa, perguntei: o que vocês querem que eu faça? Vocês? Você, a senhora. Ela queria que eu investigasse o desaparecimento. Me deu uma fotografia do marido. Nomes, endereços, amigos dele, o lugar onde ele trabalhava. Alguma pergunta? Preciso ser indiscreto. Pense em mim como um padre. Ela fez um professor esforço, Fernando. mas acho que não conseguiu. Mas me mandou continuar. Vocês se davam bem? Não tinham brigado? Ela baixou os olhos. Por alguns minutos, ficamos os dois olhando para a mesma coisa. Aí ela confessou que o marido não a queria mais. Tinha hábitos estranhos, gostava de coisas exóticas. Sexualmente falando, entende? Disse ela, falando sexualmente. Pensei em dizer que, se ela aceitasse um similar, não precisava procurar mais. Eu estava ali e a queria, mas precisava do dinheiro. Não daria essa alegria às baratas. Comecei a investigação. Morte, é de morte. Está na plaqueta. Professor Fernando? Descobrir que o marido a enganava Professor regularmente. Fernando? Todos os amigos Desculpe, dele... Sim, professor Fernando? sim. A gente não consegue ver a sua tela. É que está compartilhando a pizarra. Tem que compartilhar o texto. Desculpe. Não está compartilhando? Bom, mas deu para acompanhar mais ou menos? Sim, a sua leitura, sim. leitura. Muito obrigado. Bom, de qualquer modo, deixa eu só
E agora compartilha... tá. Voltou a compartilhar só a pizarra. Eu acho que tem que compartilhar a tela. Eu vou compartilhar novamente e você ler aqui. Ok. Não, está O anterior, o compartilhando a tela mestre, em foi branco. compartilhado? O anterior, Não, o mestre? também não. Também não? Ué. Eu estou fazendo da maneira mais... como eu faço normalmente. Mas sabe como é que é? Tempos de pandemia, compartilhar a tela. Ok. Não, continua em branco. O senhor está compartilhando o quadro para escrever, professor. Mas... Bom, não sei se já tem esse... Eu acho que... Bom, de qualquer modo, acho que ficou claro. Acho melhor eu continuar desculpem o acontecido. Isso já aconteceu na minha aula também. Mas eu acho que ficou evidente aqui, não quero também me estender demais, o que eu queria dizer, quer dizer, o quanto que o Veríssimo tem de particular na sua linguagem, o quanto ele constitui personagens muito brasileiros, como é o caso desse Ed Morte, que é um detetive que tem que se virar completamente sem dinheiro, que mora nesse lugar, que trabalha nesse lugar, que inclusive esse lugar propriamente é personagem das próprias crônicas, não é? E no final, inclusive, ele vai numa casa de massagem e consegue que abre-se um assalpão e ele cai num porão onde ele efetivamente acaba encontrando o marido da mulher e devolve o marido afinal de contas, para a mulher, consegue ganhar o dinheiro e a crônica tem um final assim completamente rocambolesco, absurdo, vamos assim dizer, não é? Esse personagem se tornou famosíssimo, ganhou, teve inclusive, acho que se não me engano, um filme a respeito, e deu margem a vários livros dele, não é? E não apenas, depois, na sequência, em 1981, ele faz, o Ed Morte é de 79, e o Analista de Bagé, então, é de 81, que é um outro grande personagem dele, que é um analista gaúcho, que fala meio aproximado, a Lilian que pode saber melhor sobre isso, mas aproximado ali da fronteira com o Paraguai e a Argentina, e que é um analista, um psicanalista completamente invertido, vamos assim dizer, porque a técnica dele é a chamada técnica do joelhaço. Ele é completamente bruto, completamente insensível, mas ganha vida com essa terapêutica, vamos assim dizer, que eu vou apenas ler uma parte aqui para vocês, porque eu acho que vale a pena. E vale a pena também ler aqui numa entrevista, o Veríssimo conta como é que ele criou o Analista de Bagé, que também se tornou um dos grandes personagens dele, né? Um analista bruto, inconsequente. Ele fala: fiquei pensando como o Che francês se parece com o Che gaúcho. Imaginei um restaurante chamado Che Françoise e depois imaginei o que ele teria, por que ele teria esse nome. Criei, então, um tipo para o Jô Soares fazer na televisão, que era um garçom muito grosso, que trabalhava num restaurante fino francês e era casado com a dona do restaurante, mas tentava convencer os fregueses a esquecer as frescuras da francesa e experimentar uma boa linguiça no espeto, etc. Era a ideia da incongruência entre personagem e ambiente, que não é novidade no humor. Como o tipo foi pouco usado na televisão, resolvi aproveitá-lo na coluna da Zero Hora, só transformando o garçom em psicanalista. Mas a ideia da incongruência era a mesma. Então ele inventa um psicanalista que, enfim, que teria que ser totalmente refinado, inteligente e perceptivo do sentimento das pessoas e cria uma situação completamente absurda. Por exemplo, eu vou ler aqui a crônica dele, Finitude. Então, não vou passar para vocês, vou ler apenas um trecho
para poder avançar rapidamente. Existem muitas histórias sobre o analista de Bagé, mas não sei se todas são verdadeiras. Seus métodos são certamente pouco ortodoxos, embora ele mesmo se descreva como freudiano barbaridade. E parece que dão certo, pois sua clientela aumenta. Foi ele que desenvolveu a terapia do joelhaço. Essa terapia do joelhaço ficou famosa. Diz que quando recebe um paciente novo no seu consultório, a primeira coisa que o analista de Bagé faz é lhe dar um joelhaço. Em paciente homem, claro, pois em mulher, segundo ele, só se bate para descarregar energia. Depois do joelhaço, o paciente é levado, dobrado ao meio, para o divã coberto com um pelego. Um pelego é um assento, né, usado para montar cavalo, e é um objeto muito participante aí das terapêuticas do analista de Bagé. Enfim, eu não vou me estender aqui, alguns de vocês já conhecem, mas ele cria também dezenas de crônicas explorando justamente essa, como ele diz antes, né, essa incongruência entre personagem e ambiente. Porque num ambiente refinado ele cria justamente o psicanalista completamente grosso, como também o próprio detetive Ed Morte, de alguma maneira, há uma incongruência da mesma ordem. Não é? O que seria de se esperar de um detetive não é nada aquilo que o Ed Morte apresenta. Né? E ainda a última personagem dele, que também teve projeção nacional e tudo mais, é a velhinha de Taubaté, que ele cria em 1983, na época que o presidente da República no Brasil era o Figueiredo, não é? Ainda dentro do regime militar, não é? Que é uma velhinha famosa de Taubaté que acredita em tudo que o governo faz e declara, ou seja, é uma completamente fanática pelo Figueiredo, concorda com tudo que ele fazia e tudo mais. E essa personagem se estende e atravessa os governos, passa pelo Collor e tudo mais. Ele mata essa personagem em 2005, atravessando, portanto, alguns governos, Fernando Henrique, Cardoso e tudo mais. Em 2005, ele morreu no último dia 19, aos 90 anos de idade, de causa ignorada, a paulista conhecida como a velhinha de Taubaté, que tornou-se uma celebridade que ainda acreditava no governo. O fenômeno que veio a público durante o governo Figueiredo, o último do ciclo dos generais, levou multidões a Taubaté e transformou a velhinha numa das maiores atrações turísticas do estado. E por aí vai. Né? O interessante é que o Veríssimo decide matar, vamos assim dizer, a velhinha de Taubaté justamente quando começa a surgir a questão do mensalão, em 2005, por causa das histórias todas do Palocci, do Antônio Palocci, que é um ministro, enfim, famoso aqui no Brasil, para quem não conheceu, e dentro da administração do PT. Quer dizer, a velhinha de Taubaté ela era fanática tanto pelo Figueiredo e tinha a mesma mania e tudo mais, do que também estendido ao próprio PT, o que mostra o distanciamento político com que o Veríssimo enxergava o cenário nacional e o modo também sarcástico com que ele aborda e abordava, sobretudo antes, né, essa situação da vida nacional. Para terminar, enfim, esse comentário apenas, eu então acho que ele é um grande escritor por conta dos aspectos formais, assim, a inteligência dele, como eu disse, a gente é levado, o leitor é levado a perceber o Ed Morte naquela confusão, entre o que ele diz e o que ele faz, um certo descompasso, a velhinha de Taubaté também, o analista de Bagé, quer dizer, há uma inteligência narrativa que dá espaço ao leitor de preencher também aquela história de maneira
não é apenas uma piada transformada em texto, né? Isso quem fazia muito era o Stanislau Ponte Preta, que fazia num plano muito mais direto, vamos assim dizer, esse tipo de história, de historieta, não é? O Veríssimo ele tem uma dimensão crítica que a ironia traz junto nos seus textos, no que diz respeito à questão do social, no que diz respeito aos valores e assim por diante, não é? A questão dos tipos brasileiros, né? Justamente de uma certa brasilidade, da cultura brasileira também. Eu me pergunto, então, hoje, se ainda há espaço na imprensa, para finalizar, para esse tipo de texto, não é? Eu acho que cada vez mais o leitor também está um pouco desatento a essas duplas dimensões ou terceiras dimensões, às vezes, de um texto, não é? O próprio Veríssimo, nas suas crônicas mais recentes, ele tem deixado de ser mais literário, como ele sempre foi, para ser um pouco mais opinativo, acho que em função muito da indignação dele com a situação atual, não é? Mas não se vê mais, não temos mais a figura do cronista literário. Tem alguns escritores que escrevem crônica e tudo mais, o Milton Atum, ou mesmo Inácio Loyola, Brandão e tudo mais, mas muitas das crônicas deles são de opinião e tudo mais. Poucas têm esse aspecto construído em torno de personagem, de uma situação, para fazer com que o leitor saia daquele mundo da notícia, da informação, da análise, para ter um outro tipo de experiência, inclusive com a linguagem, não é? Com um diálogo, com uma linguagem com uma outra pegada, não é? Exemplo de que o leitor talvez esteja um pouco mais frio, ou sem essa percepção, o Antônio Prata, que é um grande contista, um grande cronista também, mais jovem, mas com muita arte e tudo mais, ele um dia passado aí escreveu uma crônica na Folha de São Paulo em que ele mimetizava, em que ele falava ali toda uma série de ideias da direita, né? Colocava na boca de um personagem todo um ideário, né, do bolsonarista, vamos assim dizer, e ele começou a receber uma dezenas de cartas concordando com aquela crônica, sendo que ele tinha construído toda uma ambiguidade, não é, fazendo frases que eram tão carregadas que eram para ser irônicas, ambíguas e tudo mais. E ele, portanto, se viu traído naquela intenção, porque acho que não foi um problema do cronista, não, eu acho que é talvez do leitor, a crônica talvez é uma hipótese também, será que ela não migrou para os blogs, né, as escritas pessoais da internet, enfim, fica aí uma questão, não é? E eu considero que do ponto de vista literário, do ponto de vista, como digo, da arte de escrever, de construir um personagem, de estabelecer uma relação do narrador com o leitor, da agilidade, porque a crônica é fundamentalmente da brevidade, é coisa breve, você tem que dizer muita coisa muito rápido, não é? Ele é um artista de primeira linha, não é? Com certeza, e eu me pergunto se ainda teremos pessoas a continuar nessa arte com esse desempenho tão vivo e vivaz como é o caso do Veríssimo. Espero que tenha ficado claro, enfim, mesmo para os ouvintes aí, espectadores do México, enfim, talvez com menos familiaridade com o nosso autor. Muito obrigada, Fernando. Super interessante. Já temos aqui 5 ou 6 perguntas, já vamos a elas. Mas só um comentário. Esse personagem, o analista de Bagé, que é talvez um dos mais famosos dele, e é o livro que o projetou nacionalmente. Né? Ele transformou em livro as histórias do analista, e é uma história genial, porque é um analista, um psicanalista que é um grosso, né? Que tem terapias de bater nas pessoas, de dar um joelhaço, né? Bater com o joelho para elas se coordenarem mentalmente e tal. Ele explica que a origem desse personagem foi um personagem que ele criou para o programa do Jô Soares. O Jô Soares é um humorista brasileiro, tem um programa
tinha um programa de humor, né, com vários personagens, e essa outra faceta do talento do Luiz Fernando Veríssimo, que era escrever humor para televisão, né? Ele participou de vários programas, comédia da vida privada, e criou alguns personagens como a Varinha de Taubaté. Mas que a inspiração para o Analista de Bagé foi um personagem que ele criou para o programa do Jô Soares, que era um garçom, que era um gaúcho. O gaúcho é esse povo lá do Rio Grande do Sul, que é muito ligado à cultura rural, né? Então é muito ligado a lide com campo, seria o cowboy, né? Um equivalente no Brasil de um cowboy, um homem que vive do campo. Então ele criou esse personagem que era um garçom gaúcho, muito grosso, muito desajeitado, trabalhando num restaurante francês. E esse personagem foi explorado, então, essa incongruência entre a pessoa e o meio, né? Então, muito grosso, trabalhando num restaurante muito fino. E assim que ele chegou ao Analista de Bagé. Bom, mas... Curioso só, Lilian, o curioso é que esse personagem ganhou uma dimensão nacional, embora tão local, não é? E com uma linguagem, inclusive, muito típica. Mas isso ajudou justamente a ser a marca do próprio personagem, né? Muito bem. Agora, outra observação para introduzir a primeira pergunta do Héctor Trejo. E a pergunta dele é: qual o segredo para escrever crônica? Que característica deve ter o jornalista, o escritor, para ser um cronista? E aí eu só faço introdução com a experiência pessoal, que na minha pesquisa que eu vi, que foi a história do Veríssimo. Ele, um dos primeiros trabalhos dele, quando ele tinha 30 e poucos anos, foi como redator publicitário. E ele acha que isso aí, a redação publicitária, ela tem que ser muito concisa, muito direta, a mensagem tem que passar com pouquíssimas palavras. E para ele foi um início assim que é importante, né? Porque muitas crônicas dele são muito curtas, tem 1,5 páginas, 2 páginas. E então, já dando a experiência do Veríssimo, mas se você pudesse, Fernando, então, dar suas dicas para o Héctor de qual é o segredo para se transformar em um cronista. Numa resposta só, não é? Coisa mais difícil. Mas vamos lá. Eu acho que existem 2 tipos de crônica. Como você bem disse, quer dizer, a crônica, e eu também havia ressaltado, é a crônica da ordem da brevidade. E dentro dessa brevidade, você pode ter dois desempenhos. O Machado de Assis tem muitas crônicas em que ele faz digressões, as mais diversas. Ele começa a falar do calor da cidade, mas aí ele fala, pô, mas mas na Bíblia não tinha, no paraíso não tinha calor. Na verdade, o calor só surgiu quando Adão e Eva fizeram o pecado. Depois ele vai falar de outro assunto e termina a mesma crônica falando de um enterro, que num dia extremamente cheio de calor, uma canícula muito grande, e mostrando a diferença entre aqueles que estavam com guarda-chuva e os coveiros que estavam enterrando lá o cadáver. Ou seja, uma crônica onde ele passa por 4 ou 5 assuntos e consegue fazer uma amarração entre isso. O que é uma arte muito difícil, porque a dispersão ela não atrai a atenção, não é? Então, mas o Machado fazia isso muito por conta de uma extrema conversa que ele tinha com o leitor. O Machado é muito conversador com o seu leitor. Então, como se fosse 2 conversas de vizinha, vai mudando às vezes de um assunto para outro. Então, isso é uma estrutura de texto, não é um tipo de texto que é possível constituir numa crônica. Mas tem a crônica que é mais próxima do conto, né? Muitas das crônicas do Veríssimo que se aproximam disso, como também muitas crônicas do Sabino, não é? No sentido de que a crônica aproveita uma situação, um fato, uma ocorrência, e dali apresenta um personagem, não é? Eu lembro do Sabino que fala que o carro dele quebrou, e aí ele vai tentar resolver, passa no primeiro mecânico, que diz que é uma coisa, aí ele sai com o carro, quebra, continua quebrando, passa por uma série de mecânicos, até no final ele mesmo resolve o assunto.
Quer dizer, ali já tem uma certa unidade temática, tem um desenvolvimento muito mais tensionado, não há digressões muito grandes, o narrador apresenta os personagens muitas vezes têm fala, então é uma crônica muito mais ficcionalizada, né? Muito mais próxima do conto, sem precisar ter aquilo que o conto é mais rígido, uma certa tensão interna, uma resolução que resolva a tensão anterior. O conto ele é um pouco mais exigente do ponto de vista de uma armação interna. A crônica ela é um pouco mais solta, vamos assim dizer. Pode-se dizer que seja um conto mais ameno, não é? Então, eu acho que esses dois tipos de crônica convivem, são diferentes, mas convivem, e o autor, às vezes, alterna entre si. Mas isso é apenas uma dica geral. Obviamente que para escrever, aliás, tudo para escrever, a primeira coisa que a gente tem que ter é ler muito. E depois escrever muito e reescrever muito. Reescrever é a melhor maneira da gente escrever melhor, na minha opinião. Então, e ter essa noção de unidade da brevidade. Unidade dentro da brevidade. Esse é o segredo do bom texto, seja ele de crônica ou até do conto, que também é um texto voltado para um gênero também voltado para a brevidade. Bom, eu acho que essa sua resposta já responde também a pergunta do Diogo Almeida, aqui da Cidade do México, de que tem a ver com a diferença entre crônica e conto. Ele pergunta se as crônicas do Ed Mort ou do Analista de Bagé não seriam consideradas contos por serem ficcionais. Não necessariamente, porque a crônica também pode ser ficcional. E a conversa, muitas vezes, que o cronista tem com o seu leitor é também ficcional. Em primeira pessoa, por exemplo. Machado de Assis tem muitas crônicas em primeira pessoa, e o que o cronista está dizendo, obviamente, não é o que o Machado pensa. É uma construção de personagem também, não é? Então, agora, a crônica, então, ela também pode ter, como eu disse antes, um certo componente do conto. Isso dá uma força, inclusive, à crônica, porque o conto ele tem uma memória muito mais longa, o conto tem uma história a ser recontada, não é? Mas a crônica, pelo fato de ser uma história apresentada no jornal, a crônica também tem um certo compromisso da localidade. A crônica ela também ela se enriquece muito pelo suporte, não é? A crônica ela tem que ser pensada para o jornal, ela não é necessariamente pensada para um livro, né? Esse aspecto é muito presente na produção da crônica e influencia, inclusive, também esse tipo de texto. Daí essa natureza conversada do cronista com o leitor, não é? A terceira pergunta do Antônio Ladeira também é relacionada aos elementos de um e de outro. Ele pergunta o seguinte, que existem elementos literários na crônica e elementos da crônica na literatura tida como mais séria. Se Machado de Assis ou Lima Barreto seriam bons exemplos. É uma pergunta ótima, sim. O Machado de Assis certamente escreveu crônica ao longo de quase 40 anos de idade. 40 anos, ao longo de quase 40 anos. Começa com 20 anos, em 59, e vai até 97. Então, e muitas vezes escrevendo para vários veículos ao mesmo tempo, vários jornais e tudo mais. Até hoje ainda não se sabe bem a quantidade da obra cronística do Machado de Assis, porque teve muito pseudônimo, etc. Mas vários críticos hoje já percebem que o Machado de Assis, vamos assim dizer, se treinava muito na crônica, o seu estilo, não é? Para depois trazer certos modelos e certo estilo também para o conto e o romance. Essa natureza mesma conversada com o leitor no Machado de Assis surge muito fortemente na crônica.
Era um jeito dele de estabelecer a crônica. Ele leva a meu caro leitor e tal, não sei o quê. Olha, não sei se você está acompanhando o meu raciocínio e tudo mais. Vou fazer aqui uma expressão um tanto difícil, chamando sempre pelo leitor. Portanto, é uma interlocução e, ao mesmo tempo, chamando a atenção para o próprio texto, não é? Mas, ao fazer isso, o Machado também, como o Veríssimo fez naquela crônica O Mestre, chama atenção para o próprio texto. Então, há uma correspondência assim, entre a obra cronística de muitos autores e a sua obra, digamos, mais de contos ou de crônica. No caso do Lima Barreto, eu acho que a crônica dele foi muito de circunstância, muito militante, e talvez... e muito pouco, talvez, ainda estudada efetivamente na sua particularidade, porque eu acho que é ali que ele justamente é mais moderno, né? Ele é pré-modernista, efetivamente. O Lima Barreto amplia o horizonte da crônica de maneira muito rica, muito importante no início do século, não é? Eu acho que cada escritor, na verdade, vai... E a gente tem Fernando Sabino também, é um autor que se bebeu muito na crônica para construir a sua obra, não é? Moacir Scliar também é um autor notável nisso. A impressão que eu tenho, e esses autores, vamos assim dizer, jogaram nos dois gêneros, né? Se expressaram nos dois gêneros como uma espécie de descanso também, não é? E também, obviamente, de exposição pública, porque a crônica ela tem uma ressonância social, pública e tudo mais, que alguns escritores prezam muito, e é importante que eles tenham voz, não é? E eles fazem uso da crônica também para isso. Enquanto que eles reservam uma energia mais criativa, mais controlada, eu vou dizer aqui, né? Mais artística, mais acabada, para o campo do conto e do romance, quando é o caso, não é? O Scliar, que eu conheci bastante também, e justamente entre o conto e o romance e a crônica, ele até o final da vida ele também adorava fazer crônica, inspirada no cotidiano. Cada escritor, eu acho que esses escritores que eu estou citando, eles são animais literários, né? Então escrevem todo o tempo, o dia todo, quase todos os dias, não é? Então alternar entre os gêneros acredito que seja uma forma de descanso. Tá bem. Também do Antônio Ladeira pede que o senhor comente qual é a posição do João do Rio na história da crônica brasileira. Bom, o João do Rio é um autor conhecido, e a grande crônica dele é justamente de sair para a rua, não é? De um homem, uma espécie de testemunho da rua. Eu vejo o João do Rio, sobretudo, como uma espécie de pioneiro, vamos assim dizer, da reportagem, né? Da crônica-reportagem, que é, digamos, talvez um outro subgênero, vamos assim dizer, uma outra coisa, onde você vai fazer a reportagem, as religiões no Rio, é um livro dele que trata disso, A Alma Encantada das Ruas também, que reúne várias crônicas dele. Você veja, A Alma Encantada das Ruas. Isso resume muito o João do Rio, não é? Então, eu acho que ele é pioneiro nesse aspecto da crônica-reportagem, onde você tem um escritor que pega um determinado ambiente, uma situação, um lugar, ou um fato que aconteceu e vai construir com aquilo, com recursos literários, vai dar um tratamento àquilo para um leitor diferente do que seria uma informação completamente jornalística, não é? E esse gênero também teve continuidade. O João Antônio, nos anos 60, 70, também fez muita crônica-reportagem. Foi um gênero também que proliferou muito em certas publicações literárias, mas você não tem o João dos Rios, particularmente, se caracterizou muito,
também são textos mais longos do que essa crônica breve que a gente está tratando aqui, tanto no caso do Veríssimo como dos outros, né? A crônica-reportagem pede mais texto, mais fôlego para conseguir justamente apresentar o aspecto reportagem, e crônica no sentido também de um olhar pessoal, né? É um olhar pessoal sobre aquele tema, sobre aquele lugar, a visita às religiões que o João do Rio fez no Rio de Janeiro e trazer isso para o texto, né? Tem uma entrevista que o Luiz Fernando Veríssimo deu em 2017, uma das raras entrevistas dele, para o Drauzio Varela. E nessa entrevista, o Varela pergunta: o que é a crônica para você, Luiz Fernando? E ele diz que ninguém, na opinião dele, do autor Veríssimo, ele diz que ninguém definiu bem o que é a crônica e que é exatamente isso que é a vantagem dela. É a liberdade que ela dá para quem escreve, que ela pode ser qualquer coisa, é um gênero livre. E aí depois ele parte para fazer uma comparação, e aí eu quero trazer outro elemento aqui para o seu comentário, que é a diferença da crônica para o romance. Né? O Veríssimo, nessa entrevista, ele reconhece que a crônica é mais livre, mais leve, mais solta e mais fácil, porque vem uma ideia e a pessoa constrói aquela ideia. Então, ele compara um barco à vela a um transatlântico. A crônica seria o barco à vela. Ela anda com um velejador, com muito pouca estrutura. Já um transatlântico, que é um romance, é uma estrutura muito mais pesada, mais complexa. São vários personagens que se interrelacionam. É uma equipe que precisa botar esse transatlântico no mar. E com isso eu queria então passar um pouquinho para o Luiz Fernando Veríssimo, romancista, né? Eu acho que ele é muito conhecido como um grande cronista, atualmente talvez o principal autor de crônicas em atividade no Brasil, mas ele tem uma produção de romances também, né? Ele disse que também foi acidental a sua carreira de romancista, porque o primeiro romance que ele escreveu, O Jardim do Diabo, foi uma encomenda da agência de publicidade onde ele trabalhava, da MPM. Então, foi encomendado a ele um romance e ele escreveu O Jardim do Diabo. E que depois vieram outros romances. A Gula, Borges, Os Orangotangos Rebeldes, Os Espiões e O Clube dos Anjos. Os Espiões, ele disse, foi um romance que ele quis escrever. Então, ele se auto-encomendou. E que o Clube dos Anjos, ele considera o seu livro, o seu romance mais bem acabado. Então, você teria algum comentário sobre o Luiz Fernando Veríssimo, romancista? Mas antes eu vou comentar a questão lá do conto, da crônica, né? O que é crônica, que ele disse, né? Que crônica é livre, enfim, que nunca ninguém definiu. É como o Mário de Andrade também dizia sobre o conto, né? Conto é tudo aquilo que você considera que é conto, de certa maneira, não é? E também a crônica pode ser que tudo aquilo que você considera crônica pode ser crônica. Eu acho que essa é uma resposta, e também o sentido aí de liberdade completa da crônica, eu acho que é uma resposta um pouco para o grande público, mas para o escritor, para aquele que é, digamos, é um profissional do texto, a gente sabe que a liberdade é muito relativa, essa liberdade é muito relativa. Ou seja, existe toda uma tradição já dentro do gênero e tudo mais, e a eficácia da crônica do Veríssimo vem do fato de que ele sabe manejar bem o narrador, manejar bem os diálogos. Ele é um artista do diálogo, por exemplo, né? Ele tem várias crônicas que são só diálogo e tal. Então, ainda que seja muito difícil a gente caracterizar os aspectos formais, porque sempre que a gente faz isso, a gente bota numa moldura rígida, também é fato que a crônica apresenta, sim, pode apresentar, sim, algumas características definidoras, como eu já apresentei antes. Então, o Veríssimo mesmo, certamente, como ele não é um escritor ingênuo, ele sabe como funciona uma crônica. Com relação à questão do romance, eu me ressinto um pouco, no caso da obra do Veríssimo, justamente dele ter feito romances muito sob encomenda.
e porque foi dentro de coleções que boa parte das obras desses romances ele acabou fazendo. Talvez pelo fato de que o Veríssimo se colocou sempre, já desde cedo, num posicionamento muito profissional, quer dizer, ele de viver de escrever, de ter uma presença pública, de continuidade, não é? Enfim, uma família para cuidar também, tudo mais. E de gostar muito de fazer. Eu acho que os romances dele também têm uma estrutura que, se você for perceber, na minha percepção, pelo menos, os capítulos curtos dele não deixam de ser pequenas crônicas que se somam. Porque o próprio analista de Bagé e o Ed Morte e tudo mais também tem um aspecto ali até romanesco, de certa maneira, não é? Ou seja, quando ele deu unidade a um personagem, criou aquele livro e tudo mais, ele já, em alguma maneira, também ele tem um traço romanesco. Agora, eu não acho que a obra romancística dele seja superior à crônica, né? Ou melhor, eu acho que talvez tenha faltado tempo a ele para produzir uma obra romanesca que se diferenciasse um pouco do seu campo da crônica. E como a obra dele cronística é maior, é mais sobressalente, tem uma variedade maior, acabou ocupando esse espaço. Eu acho que se deve muito também ao fato dele ter se colocado como eu disse, como um escritor profissional. O José Paulo Paes tem um grande ensaio onde ele distingue muito a literatura de entretenimento do que ele chama de literatura de proposta. Não numa questão de valor aí, no sentido de que a literatura de proposta é uma literatura diferenciada, é uma literatura voltada para uma certa experimentação, não é? E a literatura de entretenimento, ela faz uso de uma tradição literária já existente. Ela repete certos modelos que estão no ar e cada escritor cria sua personalidade a partir daí. O Luiz Fernando Veríssimo é um escritor, e o José Paulo diz que justamente bendito o país que tem uma forte literatura de entretenimento, não é? Com muitos representantes bons de literatura de entretenimento. Infelizmente, não é o caso do Brasil. Ele mesmo, José Paulo, dizia que todo mundo queria fazer literatura de proposta entre os escritores e pouca gente se dignava a fazer uma literatura de entretenimento de bom nível, enfim, que chegue ao leitor, que toque o leitor, que não fique numa experimentação completa o tempo todo. E o papel do Luiz Fernando Veríssimo, eu acho, nessa geração mais recente, é notável nesse sentido. Eu tenho uma admiração por ele muito grande nesse aspecto. Agora, enfim, na questão do romance, a estratégia textual dele e da crônica, e muitas das crônicas dele, eu vejo que há uma certa similitude, há uma continuidade, vamos assim dizer. Eu queria ver um romance do Veríssimo, talvez que traísse o próprio Veríssimo, vamos assim dizer, não é? Mas, enfim, ainda haverá tempo para isso. Bom, eu vou mostrar aqui um dos livros dele, uma edição de 2004, da editora Objetiva, que é a editora atual dele, né? E é um livro de crônicas, então são muito curtas e são deliciosas, comentam vários aspectos da vida cotidiana, da vida em família, então ele tem vários outros livros, esse é um exemplo. Então, eu vou mostrar também a foto do autor para a gente dar, né, um pouco de cara de quem que a gente estava falando. Né? Hoje ele está mais velho, ele está com 83 anos. E comentar com vocês também dois aspectos, que eu tinha tentado que ele gravasse um vídeo para nós, por intermédio do filho dele, Pedro Veríssimo, que é cantor. E o filho dele me escreve dizendo que ele caiu um tombo, o Luiz Fernando Veríssimo caiu um tombo em casa e cortou um pouco aqui a testa e não quis, então, aparecer para a plateia com o machucado e tal. Então, desejar ao nosso autor aqui discutido um pronto restabelecimento. Também queria comentar outro aspecto
que eu deixei mais para o final, mas o Luiz Fernando Veríssimo, ele é filho de um grande escritor brasileiro, do Érico Veríssimo. E o Érico Veríssimo tem um livro sobre o México. Tá? Esse livro é um livro de viagens, impressões dele, do Érico Veríssimo, sobre uma viagem que ele fez de mais de um mês pelo México. Ele andou em vários lugares, aí a Puebla, até Toluca, Oaxaca, Guanajuato. Ele veio de trem de Washington até a cidade do México. E é um livro muito interessante, não só pelas percepções dele desse país, o país que fascina ele, e que ele descreve com muita verve, mas porque ele aqui tem uns colóquios com intelectuais mexicanos e brasileiros. Então, tinha o Aurélio Buarque, que estava na época estudando aqui, conversa muito com ele, o Viana Mug, também é um interlocutor dele, e o José Vasconcelos, né, que dá nome aqui até 2 bibliotecas, sobre a origem do país. Então, é um livro fascinante, eu li recentemente, e então queria compartilhar com vocês. Esse livro não está traduzido para o espanhol, mas a embaixada, a Márcia Adorno, a Daniela e o Diogo vão trabalhar nisso, a gente vai tentar lançar o livro em espanhol. Né? Agora, os livros do Veríssimo em si são traduzidos para o espanhol, devem ser encontrados aqui com alguma facilidade, né? Se não estiverem disponíveis, nós podemos também trabalhar para que estejam. Então, para que vocês busquem esse autor, busquem essas crônicas, também está na internet, e descubram esse grande talento brasileiro. Lilian, talvez esse Comédias da Vida Privada seja a produção mais internacional dele, mais possível de ser lida fora do Brasil, porque por conta de uma certa classe média, enfim, tenho a impressão que da obra dele teria uma grande leitura fora do Brasil. Já fica mais difícil do Analista de Bagé ser entendido, talvez, no México, não sei. Também tem um aspecto, algumas coisas dele foram filmadas, né, para televisão, não sei se para o cinema. Você tem alguma indicação? Não tenho. Bom, ele como você disse, a Comédia da Vida Privada teve uma série grande na Globo, mas não tenho conhecimento assim. A obra dele é muito grande, não é? Ele publicou mais de 80 livros e alguns eu acho que são reaproveitamentos também de textos anteriores e tudo mais, mas de qualquer modo é uma obra muito, muito grande. E alguém está dizendo aqui que o Ed Morte foi filmado pelo Alain Fresneau. Eu não conheço esse filme, aliás. O Alain Fresneau O Diogo está dizendo que é um bom filme, com o Paulo Betti. É verdade. É verdade. Está aí um título para a gente passar. Estou me lembrando agora, mas não cheguei a ver esse filme. Está aí um título para a gente passar numa das sessões de cinema do Centro Cultural. O Centro Cultural Brasil-México também tem uma biblioteca, não sei se encontrarão Érico ou Luiz Fernando Veríssimo, talvez sim. Então, os mexicanos que quiserem ler podem procurar a Biblioteca do Centro. E, enfim, professor, você quer dizer algumas palavras finais? A gente já está indo para 1h15 aqui, mais de 1h15 de conversa, para a gente encerrar. Eu acho que a última coisa que eu gostaria de dizer é lembrar uma ideia do Antônio Cândido, né, quando um texto muito famoso dele sobre literatura e direitos humanos, onde ele diz que é um texto muito bonito e tudo mais. Ele explica justamente por que a literatura é um direito de todos os homens, né? Por que a literatura é um alimento necessário para a vida da gente no dia a dia, né? Porque afinal de contas ninguém vive sem uma parcela de imaginação, né? A imaginação ela está no sonho da gente, ela está nos mitos das culturas, a necessidade da imaginação, ela existe em todo ser humano. E ele diz, então, nesse texto, que é muito bonito, que ele mostra, né, comprova, vamos assim dizer, que o acesso à imaginação que a literatura permite é também uma das formas de cidadania, é uma das formas de constituir a cidadania.
nos indivíduos, não é? Então, acho que eu reforço aqui essa ideia, e é uma literatura como essa, é uma literatura como a do Veríssimo, que faz com que nós nos tornemos melhores cidadãos, mais críticos da sociedade, mais atentos ao outro, não é? A literatura não é uma firula, não é uma leviandade, não é uma coisa sobressalente. Não, a literatura ela está no centro mesmo da imaginação humana, e quando vem com humor ainda, é melhor ainda, como é o caso da obra do Veríssimo. Então, eu acredito muito nessa ideia da literatura como um elemento civilizatório, vamos assim dizer, né? Quanto mais ela circula, é melhor para a comunidade. Eu acredito muito nisso e deixo essa mensagem, então. Professor Fernando, muitíssimo obrigada pela sua participação, pelo seu tempo. Foi super interessante. Tá? O senhor já fica convidado aqui para fazer uma sessão sobre o Moacir Scliar, tá? Já que o senhor mencionou ele. E que bom que você aceitou o convite da Márcia. E queremos explorar mais aí os seus insights sobre a literatura e a literatura brasileira em especial. Muitíssimo obrigada a todos que se inscreveram e que entraram e participaram. E quero passar aqui para os colegas do Centro Cultural anunciarem os próximos capítulos. Tem novas atrações e a gente conta com vocês. Tá? Vamos discutir aqui autores e livros brasileiros, que vai dar bastante material aqui durante a quarentena. Então, o pessoal do Centro Cultural vai dar o seu recado agora. Então, professor Fernando, muitíssimo obrigada. Foi ótimo relembrar o Luiz Fernando pelas suas palavras. Muito obrigada por fazer a gente sentir tanta saudade de todas essas coisas que a gente leu durante a vida toda e poder compartilhar com os nossos colegas, nosso público mexicano, para que eles conheçam, né, um pouco da obra do Luiz Fernando. A gente escreveu ali no chat, a Biblioteca do Centro Cultural é uma biblioteca pública que está aberta para todo mundo emprestar livros e filmes, então todo mundo está convidado, quando acabar a quarentena, a passar em Arquimedes 98, a fazer o seu cadastro, levar os seus livros para casa. Nós receberemos vocês com muito prazer. Eu gostaria de agradecer também a presença de todos. Nós temos gente do México, gente do Brasil, gente de muitos lados aqui. Estou vendo a Márcia ali de Jalapa. Muito obrigado por ter vindo. Nós estamos organizando essa sessão de conferências aqui, que trata sobre temas da cultura brasileira. Então, nós fizemos algumas, uma falava sobre música e duas que falavam sobre literatura. E a nossa próxima conferência, nós temos a honra de ter aqui o Dr. Randall Johnson, que vai ser o nosso conferencista no dia 26. Ele vai falar para a gente a respeito da Bahia de Jorge Amado, Caribé, Verger e Caymmi. Então, nesse mesmo horário, no dia 26, nós estaremos aqui com o Dr. Randall Johnson e vai ser um prazer contar com a presença de vocês. Ele, olha lá, o Dr. Randall Johnson está junto com a conselheira Márcia. E nós também, em junho, vamos ter várias conferências, são 5 conferências a respeito de temas variados, de música, de culinária, de patrimônio imaterial, não é? De dança. Vai ser muito interessante também, então eu convido que vocês convido vocês a estarem atentos à nossa página no Facebook para poder saber da nossa programação. Também queria agradecer a presença da doutora Judith Rosenbaum, que vai estar conosco também. A doutora Judith vai estar em junho, conversando sobre literatura também. Então, muito obrigada, professora, por estar aqui. E nós estamos esperando a todos. Muito obrigada, muito boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigado a vocês e até uma próxima. Obrigado.